101.5 Freicaneca FM. Olá, ouvinte internauta, você que nos acompanha aqui na Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Eu sou Nice Lima, produtora e apresentadora do Salada Pop, e a gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira. E terças e quintas tem nossas faixas de entrevistas aqui no programa, sempre na segunda hora do Salada Pop. Essas entrevistas que você também acompanha pelo facebook.com/FreicanecFM e pelo nosso canal do YouTube. Dá para deixar seu like, seu comentário, compartilhar a entrevista com mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, corre lá, ativa o sininho também, porque sempre que tiver conteúdos novos, você recebe as notificações. Nesta tarde, a gente dá seguimento à nossa série sobre comunicação pública. Você já está ligado, né, ouvinte Freicaneca? Até o fim do ano, a gente tem, uma vez por mês aqui no Salada Pop, uma entrevista abordando a comunicação pública que é feita aqui no Brasil. Então, são experiências diversas e você pode acompanhar tudo isso dessa série, deixando seus comentários. Você que é estudante, que pesquisa sobre essa modalidade de comunicação, também pode ser um material interessante para você compartilhar com mais pessoas. Nesta tarde, o nosso convidado é Gustavo Xavier, jornalista, cientista social e mestre em psicologia social, com pesquisa sobre a memória de participantes das comunidades eclesiais de base. Como jornalista, o Gustavo tem passagens por revistas impressas e veículos como a TV Univesp, TV Cultura e TV USP. E, atualmente, ele integra a coordenação de programação da Rádio USP, realizando um trabalho de reflexão sobre o papel da rádio em si, ampliando sua diversidade musical e de programas e inserindo mais contextualizações educativas em meio à programação. É sempre muito bom contar com essas participações aqui na Freicaneca FM. E eu já queria começar o nosso papo, Gustavo, te dando as boas-vindas, claro, né? E trazendo isso, né? Que você é um profissional com passagens, experiências em vários veículos públicos de comunicação. Queria que você trouxesse para a gente um pouquinho dessa sua trajetória com comunicação pública. Sempre foi o objetivo ou, de fato, na faculdade, se falava muito mais sobre comunicação comercial? Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo. Boa tarde, Nice, boa tarde aos ouvintes. Que bom, que prazer conversar com vocês. Olha, Nice, a gente tem, na verdade, principalmente na época de estudante, uma abertura muito grande. A gente quer ter as experiências, né? Onde quer que seja. Mas eu acho que o que foi, talvez, vamos dizer, definindo uma certa inclinação, uma aproximação com a comunicação pública, foi uma experiência ainda como estudante de jornalismo, quando eu fui estagiário da TV USP, né? Então, acho que naquele momento eu comecei a ter contato justamente com essa, vamos dizer, essa margem, né, de alternativas, de formas, de conteúdos, de abordagens diferentes que um espaço público permite, né? Então, eu acho que ali começou a se desenhar um pouco mais essa busca, né? Justamente de formas alternativas de tratar os assuntos. E aí, claro, foi um pouco de buscar, mas também um pouco de oportunidade, né? Na medida em que eu fui entrando nesses meios de comunicação, enfim, a coisa toda depois de voltar para a USP como funcionário, né? Por meio de um concurso. Então, junta um pouco assim, a gente até quer certas coisas, né? Era de fato uma preferência, né? Trabalhar com a comunicação pública, mas também teve que se unir com a oportunidade que surgiu, ter um pouco de sorte, né? De poder se deparar com essas oportunidades. E à frente da coordenação da Rádio USP, da coordenação de programação da Rádio USP, como é que são os trabalhos? O que é que vocês têm desenvolvido? Olha, na Rádio USP, a gente tem passado nos últimos anos, assim, mais ou menos de 5, 6 anos para cá, por uma reformulação bem profunda. A gente começou a refletir, né, sobre o papel da Rádio USP, que na verdade é um processo constante, né? A Rádio USP foi fundada em 1977, tem mais de 40 anos. Mas, justamente, eu acho que o fato de ser uma rádio do campo público, de uma universidade pública, vamos dizer, convoca a gente, né, a fazer uma constante reflexão sobre o papel e a gente está sempre se reavaliando.
Mas desses 5, 6 anos para cá, justamente aconteceu um desses momentos assim de inflexão, né, na programação da Rádio USP. E aí a gente começou a verificar, né, o que é que a gente deveria fazer, que rumos a gente deveria tomar. E assim, de grosso modo, a gente foi chegando à conclusão de que a gente precisava ampliar a pluralidade, a diversidade, né, da Rádio USP. Diversidade em todos os sentidos, né? Nos temas tratados, nos formatos de programa, inclusive com muita margem para experimentação, que é uma coisa também muito importante, muito cara, né? Justamente até por ser um espaço possível, a gente não tem um compromisso comercial, né? Então a gente pode se dar ao, a gente até deve, é um dever nosso, né? Fazer experimentações de formatos, de gêneros, né? Radiofônicos. A própria programação musical passou também por uma reformulação bem profunda, justamente também pensando na pluralidade, ou seja, a gente começou a fazer um processo de pesquisa muito amplo para que a gente pudesse contar na programação musical com músicas de todas as regiões brasileiras, sem exceção, né? De diversas épocas, desde os primeiros registros fonográficos, né? Que a gente tem gravações da década de 10 ainda. É que alguns não são audíveis, né? Então, aqueles que a gente conseguiu ter uma qualidade mínima, a gente também foi inserindo na programação. E de gêneros variados, né? O nosso único recorte é o Brasil, é música brasileira, mas de qualquer forma, fora da programação musical, em programas específicos, a gente tem também uma ampliação para a música do mundo todo, mas sempre buscando, né, dar conta da maior diversidade possível. Isso para a gente é muito bom, né? Porque a Frecanec FM, já falando um pouquinho das nossas experiências, apesar de ser um projeto antigo e o ouvinte Frecanec acompanha essa história, né? O cidadão recifense, desde a década de 60, desde 1960, que existe o projeto da Frecanec FM, mas também que em 2016, que a gente saiu do papel, passamos por uma fase experimental de 2 anos. Em 2018, a gente começou com os programas diários, ao vivo, né? Com uma perenidade mais constante. Então, para a gente ter esse momento de troca, de conhecer experiências como a da Rádio USP, uma emissora de 77, veja, então para a gente é muito enriquecedor também conhecer essa trajetória, os caminhos, as escolhas. Isso que você traz, Gustavo, da diversidade na programação, é algo que se dá muitas vezes a partir dos editais, né, de ocupação da grade de programação. Então, aqui na Frecanec, a gente tem essa preocupação, essa missão de fazer com que a sociedade civil organizada possa participar dessa programação, compondo com a gente, de fato, essa construção. Como é que isso se dá na USP, assim, esses chamamentos públicos, esse espaço para a sociedade, para a produção independente em rádio? Sim. Olha, parabéns à Rádio Freicaneca nisso. Realmente acho que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo e estão começando da melhor forma possível. Eu acho que esses chamamentos públicos, né, para compor a programação, justamente acho que ajudam a, a compor um dos elementos importantes de uma rádio pública, né, que é que ter uma representação também plural da sociedade e ter um processo, vamos dizer, é, com oportunidades equitativas em relação a qualquer produtor, né, que possa se disponibilizar a realizar um programa. Esse acho que é um próximo passo que a gente ainda precisa construir na Rádio USP. Como a Rádio USP é uma rádio, enfim, de mais de 40 anos, quer dizer, a gente veio trazendo também durante essas décadas todas, vamos dizer, um processo que foi também se construindo meio que artesanalmente, né? Então, lá no início, os produtores era um processo muito aberto, né? Então, as pessoas se dispunham, ofereciam programas, havia convites. Foi um processo muito inicial mesmo, né? Muito experimental também nesse sentido, né? De organização, né? De procedimentos. A gente tem identificado, né? Justamente nesses anos de reformulação, essa necessidade da gente tornar o processo de composição da grade vamos dizer, mais aberto e plural e transparente também nesse sentido,
de abrir editais, de abrir chamamentos públicos para que os produtores possam oferecer programas e tenham critérios, né, muito claros de aceitação. Mas a gente não tem isso ainda. Então, a gente traz também, para o bem e para o mal, a bagagem, né, desses anos anteriores, no sentido de que a gente recebe muitas ofertas de programas, a gente tem feito, por exemplo, nos últimos anos, uma análise, né, a gente monta uma espécie de colegiado para analisar as propostas de programas que chegam para a Rádio USP, e a gente tem decidido a partir desse colegiado, né? Mas certamente a forma ideal de realizar esse processo, né, de composição, de reformulação de programas seria exatamente por meio de editais públicos. É o nosso próximo passo e muito bom que a Rádio Frei Caneca já começou fazendo dessa maneira. Ah, que bacana, Gustavo. É muito bom saber, né, dessa perspectiva, dessa expectativa de vocês nesse sentido. Gente, nessa tarde, a gente está conversando com o Gustavo Xavier, que é coordenador de programação da Rádio USP. Lá eles realizam um trabalho de reflexão sobre o papel da rádio em si, ampliando sua diversidade musical, de programas também, inserindo mais contextualizações educativas em meio à programação. Eu te convido a deixar seu comentário lá no facebook.com/FreiCanecaFM, também no nosso canal do YouTube da Freicaneca FM. Dá para deixar seu like e compartilhar também a nossa faixa de entrevista com mais pessoas. Essa entrevista que faz parte da nossa série sobre comunicação pública que você, ouvinte Freicaneca, uma vez por mês acompanha aqui no Salada Pop. Gustavo, vamos falar um pouquinho agora dos novos programas, né, da Rádio USP. Eu estou aqui com o Quilombo Academia, Tropicana Musical e Nas Ondas do Choro. Fala um pouquinho rapidamente sobre esses novos projetos, né? Como é que essa programação da rádio ela vem se atualizando, também se relacionando com redes sociais, já que vivemos num contexto de rádio expandido. Exatamente. Bom, esses programas são os mais fresquinhos, mais recentes mesmo da programação, acrescentando a esses 3 programas também o programa Diversas. Bom, o Diverso, até começando falando sobre o Diverso, é um programa que trabalha com a produção musical de mulheres e do público LGBT e outros, né? Esse sentido de trazer essa produção musical, vamos dizer, como o próprio nome sugere, né, trazer uma diversidade muito grande nesse sentido. O Quilombo Academia é muito interessante, é um programa que traz, vamos dizer, as histórias e as análises a respeito da produção artística, musical, especialmente, dos povos de origem africana, afro-brasileira, como o próprio Celso Prudente, produtor do programa, diz, né? Os ameríndios, enfim, o povo latino-americano, enfim, toda essa composição de povos, né? E com as suas produções musicais, né? E tudo aquilo que traz para nossa salada cultural. Então, ele aborda tudo isso, é muito interessante. A gente tem também o programa Nas Ondas do Choro, que trata da história do choro de uma forma super bem humorada, né? Super leve. E temos aí também enfim, vários outros programas que fazem parte, que são muito interessantes, né? Porque trazem sempre algum aspecto diferente. A gente é um programa que não é tão recente na grade, mas para mostrar como a gente, enfim, busca essa diversidade. Nesse caso, continental, temos o programa Brasil Latino, que trata, um programa de entrevista, né, sobre questões latino-americanas. Temos o USP Especiais, que é um programa que também procura abordar, fazer documentários sonoros, né, com questões da cultura também, tentando aprofundar isso. Enfim, tem uma série de programas que cada um, né, é, trazendo algum aspecto dessa pluralidade. É muito difícil um programa só dar conta da diversidade que a Rádio USP se propõe. Então, a gente tenta fazer isso com a grade como um todo, né? O conjunto da grade da Rádio USP, de alguma forma, cada programa vai trazendo algum aspecto, alguma linha de abordagem que tenta, né, compor no conjunto esse compromisso com a pluralidade.
Agora a gente está falando um pouquinho, vamos começar a falar um pouco de futuro, né, sobre essa radiodifusão, e até por ser uma rádio ligada à universidade, como é que você avalia, né, tem percebido o interesse dos estudantes dos cursos de comunicação por estarem debatendo mais comunicação pública, por assim como você já trouxe aí da tua trajetória também, começarem com comunicação pública, estagiarem em comunicação pública. Como é que tem sido esse caminho? É, olha, eu posso te falar a respeito da nossa relação direta com os alunos de comunicação e de artes da USP, né? Que tem passado pela Superintendência de Comunicação, porque na verdade a Rádio USP ela faz parte de um sistema, vamos dizer, universitário ali, né, que engloba vários veículos, né? Tem o jornal, que é o site, né? O Jornal da USP é um site que, na verdade, para onde convergem a rádio, para onde converge a TV USP, né? Os podcasts, enfim, ficam todos ali no mesmo espaço, né? Além dos seus espaços na rede social, ou no caso na rádio, no dial, né? E a nossa experiência com os alunos é sempre muito refrescante, eu poderia dizer, né? Porque eles trazem justamente essa oxigenação, né? As novidades em relação justamente, principalmente em relação ao uso das novas mídias, das redes sociais. Ah, e também, assim, acho que eles não têm muito receio de tentar, de experimentar. Isso é muito bom, porque eu acho que como meios de comunicação, né, de caráter público, essa possibilidade de experimentar, eu acho que não é só uma possibilidade, é um dever que a gente tem, né? A gente, justamente o fato de que a gente não dependa de certos compromissos comerciais, né? Torna para a gente possível, às vezes, arriscar, inclusive sob a possibilidade de talvez nem ter um grande público para certas produções, mas é exatamente isso que é importante, né? Que no caso de um meio de comunicação público também haja essa reserva, né, de produções que, ainda que talvez não tenham grande alcance, se torna ali um espaço de possibilidade. Quer dizer, a gente, no final das contas, luta pelo direito à comunicação, né? Quer dizer, como parte do conjunto de direitos humanos, as pessoas têm que poder também ter acesso a produções artísticas, a produções de comunicação, no nosso caso, especialmente a músicas, que elas dificilmente teriam de outro jeito se não fosse o espaço público. E nesse sentido, os estudantes, eles trazem muitas vezes essa abertura, né? Quando eles passam pelos veículos lá da USP, né? Como estagiários, justamente acho que eles trazem o espírito, né? Que esses meios que o meio de comunicação público exige, né? Convoca a gente a adotar. Então, esse espírito eles trazem muito fortemente como estudantes, com esse frescor que eles carregam, né? Gustavo, a gente está se aproximando, infelizmente, aqui do nossa faixa de entrevista sobre comunicação pública, sobre a atuação de vocês da Rádio USP, e eu queria que você fizesse esse convite para que a gente aqui de Recife, né, de todo o Brasil, na verdade, possamos acompanhar a programação de vocês, como é que a gente acha a Rádio USP nas redes sociais, e falar um pouquinho dos próximos projetos, das próximas ações, porque a gente já fica mais ligado e ligada também. Claro. Olha, é um prazer. Espero que os ouvintes realmente possam acompanhar toda essa programação, não só da Rádio USP, mas do jornal da USP, né? Olha, a maneira mais fácil de acompanhar a programação, vamos dizer, toda a comunicação da USP é entrar no Jornal da USP, que é um site, né? Que é só entrar lá, jornal.usp.br, jornal.usp.br. E lá você vai ter tanto as reportagens, os artigos, né, feitos para o site, como toda essa programação. Então lá tem um setor da rádio, é só clicar lá na aba
da rádio, pode acompanhar, inclusive, ao vivo, por streaming, a programação, pode ter acesso aos programas disponibilizados como podcasts, tem também acesso às produções em vídeo da TV USP. Então, é o jeito mais fácil de acessar a rádio, o site, a TV, né? Enfim, toda a produção de comunicação da USP. Agora tem nas redes sociais também, no Facebook, né? Tem o canal USP, no YouTube, né? Canal USP também no YouTube, com as produções de vídeo. Aqui, ó, com o meu aplicativo da Rádio USP aberto também, que eu acompanho pelo celular no meu aplicativo. Opa! Que bom! Ah, que legal, Nice, que bom. É isso mesmo, estão convidados os ouvintes, né, a acessarem a programação. E, na verdade, para o futuro, acho que a USP permanece. A gente, quando eu disse que a gente iniciou esse processo de reformulação mais profunda, há 5, 6 anos, ele está no começo ainda, viu? Porque a gente tem muita coisa pela frente. Por exemplo, em relação à programação musical, a gente começou esse processo de pesquisa, inclusive com a ajuda de alguns professores do Departamento de Música da USP, né? Como consultores, mas a gente tem muito trabalho pela frente, a gente está engatinhando ainda na composição que a gente internamente, né, chama de categorias musicais, que nos ajudam nessa organização, né, da grade musical, e enfim, em relação aos programas também. Então, a gente está realmente, de fato, não é força de expressão, não, a gente está engatinhando mesmo nesse processo de reformulação, a gente está buscando, continua com o processo para a gente o processo de pesquisa, né, é muito importante para que a gente possa trazer novos elementos para a grade da Rádio USP. Ok, Gustavo, muito obrigada pela tua participação. É sempre muito bom, né, receber pessoas falando de experiências diversas em comunicação pública no Brasil. E sem dúvida a Rádio USP para a gente também acaba sendo uma inspiração por propiciar, né, esse contato com produções tão diversas. Certamente a gente vai acompanhar mais o trabalho da Rádio USP no aplicativo, né, na internet, enfim, estando em São Paulo, chegando junto também lá na USP, lá na ECA, para conhecer o trabalho de vocês presencialmente, por que não, né? E é isso, agradeço demais a tua participação aqui no Sala da Pop, na Freicaneca FM, e a gente fica à disposição. Eu que agradeço demais, é isso mesmo, que a gente possa manter esse intercâmbio, essa interação tão boa. Espero visitar vocês quando for possível, espero que vocês visitem a gente também lá na Rádio USP. Ana, né? Então, já vai estar em casa na Freicaneca FM quando vier para Recife. Exatamente, eu sou de família pernambucana, por isso que para mim é uma honra maior ainda poder participar dessa conversa aqui na Freicaneca. Poxa, é uma alegria. E que os ouvintes se sintam também, assim, muito carinhosamente convidados, né, a participarem também. Hoje em dia, com os meios de comunicação, digitais e tudo, a gente está conectado por inteiro, né? Então, o ouvinte da Freicaneca pode estar em qualquer lugar do mundo, os ouvintes da Rádio USP também podem estar em qualquer lugar do mundo e a gente se comunica e participa da programação, enviando mensagens, enfim, das diversas formas, já sem esse limite, né, geográfico, né, que a gente tinha antes. Então, estão todos carinhosamente convidados a participarem, a ouvirem, a mandarem mensagens. E espero que a mesma coisa aconteça também por parte dos ouvintes paulistas em relação à rádio da Freicaneca, para que possam também acompanhar com bastante atenção e interesse. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada, Gustavo Xavier, ele que coordena a programação da Rádio USP, lá de São Paulo, foi nosso convidado de hoje aqui na faixa especial do Sala da Pop sobre comunicação pública. Então, a gente dá seguimento agora à nossa programação musical aqui no Sala da Pop, na Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.